Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o ambiente e o clima perfeito para Deus agir. É verdade, isso acontece. Isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Isso pode acontecer na vida de uma família. Pode acontecer na vida de uma igreja. Criarmos condições e clima suficiente para Deus agir poderosamente. Eu trago para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 33, que diz assim: E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Nós temos aqui um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, então um centurião romano, um homem importante, um homem que tinha no coração o costume de apoiar o povo de Israel, orar pela nação de Israel, contribuía financeiramente para as obras realizadas pelo povo de Israel. E diz o texto que certa vez, quando ele estava orando, no seu momento de costume, ele diz que teve uma revelação. Um anjo do Senhor foi até este homem e orientou-o para que ele mandasse chamar Pedro, o apóstolo, e Pedro estaria dizendo, ensinando a ele tudo quanto ele precisava saber a respeito de Cristo Jesus. Ele era um homem piedoso, dava esmolas, mas ele ainda não era um cristão. Ele ainda não conhecia a mensagem do Evangelho. Isso aconteceu e ele mandou chamar, e o texto é muito interessante. Depois você pode ler, está no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Todo o capítulo fala sobre esse assunto. E Pedro, então, foi procurado e foi convencido por Deus também que deveria ir à casa de Cornélio, e foi, contrariado, mas foi. E chegando lá, diz o texto que Cornélio, ao ver Pedro chegando à sua casa, abriu a porta, espero que nem creemos que a porta da frente, e deu as boas-vindas a Pedro. E disse para Pedro o seguinte, né? Eu recebi uma revelação de Deus e mandei te chamar. E logo mandei chamar-te. Então aqui nós temos essa expressão que deixa claro que assim que ele, Cornélio, entendeu que era Deus que estava revelando algo, que aquele anjo era um anjo de Deus e que a ordem dada por Deus precisava ser cumprida. Então, assim que ele entendeu, ele mandou chamar Pedro. Ele obedeceu a Deus, né? Então, esta é uma atitude que deve ser também encontrada em nós. Assim que temos certeza absoluta de que seja a vontade de Deus, é bom a gente sair para cumprir, colocar em prática, né? Colocar em prática. E o texto, ele vai, né? E ele vai mais adiante, e ele diz assim, fizeste bem em vir. Ele está agradecendo, ele está elogiando Pedro. Obrigado porque você veio à minha casa. Eu creio que talvez Cornélio soubesse que não era comum os judeus entrarem na casa de um estrangeiro. E por isso ele está elogiando a atitude de Pedro. Pedro estava ali, não por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Mas ainda assim, Cornélio agradece. Fizeste bem
em vir à minha casa. Depois ele disse, estamos todos reunidos na presença de Deus. Ele apresentou a sua casa, havia uma reunião. A família, por certo, os amigos mais importantes, os vizinhos, ele chamou todos para aquele encontro. Um culto no lar, um PGM. Você sabe o que é um PGM? Nas nossas igrejas batistas, nós temos o costume de fazer pequenos grupos multiplicadores. E a gente marca reuniões, às vezes semanais, de acordo com a disponibilidade da residência e do PGM. E eles estavam ali, naquela reunião importante, esperando a chegada de Pedro. E quando Pedro chega, eu fico pensando que eles ficaram muito felizes. Estamos todos reunidos na presença de Deus. É como se nós já estamos aqui, já estamos orando por esse encontro, aguardando você com muita ansiedade. E do jeito que Deus, me anunciou, está acontecendo. E disse mais, estamos abertos e prontos para ouvir o que Deus te mandar dizer. Prontos para ouvir a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, Pedro, pode falar, que nós vamos ouvir. Estamos prontos para ouvir a palavra e vamos crer. Cremos que Deus está nesse negócio. Então, aqui está o ambiente e o clima perfeitos para Deus agir. E a Bíblia diz que quando Pedro abriu a boca e começou a pregar, o Espírito Santo tomou conta daquele lugar e daquelas pessoas. E aconteceu um milagre extraordinário. Deus atuou, salvou aquelas pessoas, entrou na vida daquelas pessoas, salvando-as. E esse texto entra para a história. Essa experiência, essa família entram para a história do cristianismo, como sendo um aspecto bastante positivo. Isso pode acontecer hoje. Nós podemos e devemos criar clima, reunir pessoas em ambientes propícios para Deus se manifestar. Ele se manifesta nos templos, grandes e pequenos, lotados ou mais ou menos. Ele se manifesta nos lares, ele se manifesta em reuniões que acontecem nas escolas, no trabalho, onde uma ou duas pessoas se reunirem em nome de Jesus, em oração, coisas extraordinárias podem acontecer. Orem por isso, ofereçam a Deus, com pessoas que podem ser usadas para essa finalidade. Há muito que pode ser feito, simplesmente abrindo as portas da nossa casa para receber um servo do Senhor, uma serva do Senhor, ou abrir o nosso coração para receber o Espírito de Deus através de Jesus Cristo. Creia nisso, creia nisso. Querido Pai, muito obrigado porque nós aprendemos na Tua palavra como devemos agir, por que devemos agir e quem atua quando nós permitimos o Espírito Santo agir. Muito obrigado. Abençoa os meus irmãos e amigos e desperta o Teu povo, Senhor, para que mais vezes esta passagem bíblica possa se repetir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.